Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Obrigado aí pela presença, por acompanhar o nosso trabalho aqui no canal. Quem ainda não assina, por favor assine aí para vocês ficarem a par do que a gente tem feito por aqui. Esse vídeo é o primeiro, né, de uma série de vídeos, como eu tenho sempre trabalhado aqui, né, com séries. É um vídeo que eu quero explorar o que eu chamo de 3 leis da civilização. Isso eu tenho desenvolvido, essa teoria das 3 leis. É uma teoria ampla, né? E a gente tem que começar falando do que é civilização, né? Do que se entende por civilização e do que se entende por lei, para a gente poder entender isso, né? Mas eu gostaria de começar a tatear isso, né? E a gente falar um pouco do que seriam essas 3 leis. O que me levou a escrever, a formular essas 3 leis, em primeiro lugar, foram as 3 leis da robótica, criadas pelo pensador de origem russa, né, radicado nos Estados Unidos, o Isaac Asimov, pensador, escritor de ficção científica, né, extremamente reconhecido, autor de acho que é de centenas de obras, né, porque se a gente pensar em artigos, em obras isoladas, em colaborações, enciclopédias, traduções, né, livros, a divulgação científica. Ele se arvorava a ser, né, um grande cérebro, né? Mas ele legou algumas coisas importantes para nós, enfim, a ficção científica dele é incrível, né? Tem muita coisa que a gente pode explorar, mas ele tem essa teoria sobre os robôs, né? E uma dessas ele conseguiu teorizar, formular uma teoria muito fechada mesmo sobre o que seriam essas 3 leis da robótica, que seriam assim tudo aquilo que é preciso se pensar, né? O que um robô pode fazer, entendendo o robô como qualquer criatura artificial inteligente, tudo aquilo que ele pode fazer, tudo aquilo que ele pode fazer em conexão com os humanos, e tudo aquilo que ele precisa fazer e ele deve fazer que não comprometa a natureza do humano, né? Então, assim, resumindo bastante, seria isso. Isso serviu de inspiração para mim, para eu pensar essas 3 leis da civilização. Bom, em primeiro lugar, assim, quando a gente fala de leis, esse conceito, ele é um conceito um pouco difícil, assim, ele é bastante capcioso, porque nós temos, assim, uma certa facilidade, né, de imaginar, não, a lei da gravitação, a gravitação universal é uma lei, né, então a física trabalha com leis, né, a relação de massa, energia, volume, densidade, atrito, né, tudo aquilo que a gente estuda em física seria regido por leis, etc. Só que uma lei, ela é algo bastante difícil de ser construído, porque a lei, ela depende de uma escala de abstração e de efetividade imensa, né, para que ela tenha uma validade, um valor epistemológico. Então, quando nós falamos, por exemplo, na gravitação universal, isso seria uma lei, né, da natureza, do universo, nós temos que imaginar que a gravitação, e depois como Einstein demonstrou, ela incide em todo o universo, né? No fundo, ela está presente em todo o universo. E aí, mas também a gravitação, ela não é exatamente uma força, né? Ela é bem diferente do conceito de força de Newton. A gravitação, ela é uma geometria, ela é uma topologia. Então, ela varia conforme o volume, né, de massa do universo. Então, você pode ter campos gravitacionais mais ou menos interligados ou com maior ou menor potência de acordo com a variabilidade do campo da massa, né, e da energia. Por isso que essas coisas elas estão atreladas. Então, quando a gente fala de lei, assim, a gente tem que pensar nessa dimensão aí, quase que cosmológica, de necessidades. Então, isso que pode se definir, né? Então, na filosofia, a gente tem essa alternância, são um par de conceitos, né, que são complementares, que é a noção de contingência e necessidade.
Então, de um modo geral, assim, a necessidade é tudo aquilo que não pode ser diferente do que é, né? Ou seja, isso é necessário. Ou seja, tudo aquilo que não pode ser diferente do que é. E a contingência é tudo aquilo que pode ser diferente do que é. É uma definição meio rápida. Então, a contingência é tudo aquilo que poderia ter sido diferente do que foi, é diferente, pode ser diferente do que é e pode vir a ser diferente do que nós imaginemos que ela possa vir a ser. Então, a contingência, no senso comum, é o que nós chamamos de acaso. Né? Um acaso no sentido mais forte da palavra, né? Ou seja, algo que é incomensurável, é incapaz de ser totalmente racionalizado, que se dá de um modo imprevisto, né, que é probabilístico. Tudo isso envolve o conceito de contingência. E o conceito de lei, não, ele seria uma necessidade. Então, por isso é que a gente diz que a gravitação é uma lei, né, em qualquer lugar do espaço, do universo, ela vai estar exercendo força sobre corpos. Na Terra, se eu solto uma pedrinha, ela cai. Se um corpo cai, porque a gravitação está agindo conforme o campo da Terra. Mas, porém, né, qual é o grande desafio das leis? Porque a lei é sempre uma abstração de algum lugar observacional que é localizado e que também está ligado a situações contingentes. Então, essa é a grande crítica, né, que David Hume, um grande filósofo cético do século XVIII, ele vai praticamente, o Hume é uma bomba, né, na história da filosofia, porque ele vai praticamente implodir a racionalidade e ele vai inviabilizar a construção de leis. Por quê? Porque daí isso é muito longo, né? Em outros vídeos eu vou trazer essa questão humeana aqui, que é uma questão central para a teoria do conhecimento, para a filosofia, para a ciência, para a epistemologia. Porque Hume vai fazer uma crítica da chamada inferência indutiva, né? Então, essa é a questão. Então, o que seria essa inferência indutiva, né? Então, seria a ideia de que é possível normalizar, estabelecer padrões a partir de recorrências. E que essas recorrências, elas sendo replicadas em um modo artificial, elas podem, né, gerar parâmetros, padrões, e aí quanto mais recorrências houver, mais fortes seriam esses padrões, a ponto de nós conseguirmos elevar esses padrões a um estatuto abstrato e dizer que aquilo que nós estamos observando é uma lei da natureza. Mas olha, veja, essa passagem, né, de uma observação, então imaginemos assim, né, um movimento de centrífuga, um movimento de objetos que um cientista está observando, fazendo um experimento físico, outro cientista em outro lugar está fazendo um experimento físico, um outro cientista em outro lugar, e aí eles vão cruzar esses dados, né, por exemplo, de análise atômica, né? Então, vão cruzar esses dados e eles vão chegar a uma conclusão de que, sim, os átomos funcionam X ou a matéria funciona Y. O problema é que quando nós vamos tomar essas situações contingentes, né? Então, quer dizer então que os cientistas eles vão elevar isso a uma condição de lei. O fato de nós abstrairmos essa situação contingente e projetarmos isso como se fosse uma lei da natureza não impede que nós tenhamos outras contingências que não foram selecionadas. Ou seja, no fundo, aquilo que nós estamos chamando de leis universais, elas são uma certa seleção de certos aspectos do cruzamento de determinados dados do mundo contingente, ou seja, do mundo que é infinito quase nas suas possibilidades de dados, de observação, ou seja, de inferência. Então, se os critérios fossem diferentes, os três cientistas em três lugares do mundo diferentes, talvez eles formulassem uma lei diferente, né? E essa lei, ela estaria ali, teria aquele estatuto de universalidade. Esse é um ponto. O outro ponto é um ponto um pouco mais simples, né? Que quer dizer o seguinte, assim como Newton formulou leis
que variaram com o tempo, e a noção, para que ele formulasse as leis tal qual ele as formulou, né, o conceito de força, ou mesmo a noção de espaço absoluto e de tempo absolutos, né? Então, as leis newtonianas dependem dessas categorias de tempo e espaço absolutos. Elas mudaram com Einstein e com o passar da ciência. Então, são outras leis da natureza. E assim elas vão mudar ao longo do tempo. Então, a historicização da ciência, ela também mostra que as leis são contingentes porque elas são recortes provisórios, né, que se pretendem absolutos, universais, gerais, que valham para o universo inteiro, mas que, no fundo, se a própria história ela é contingente, ela está sempre mudando, a única lei da história é a mudança, né? Então, ou seja, aí a gente já tem que pensar qual é a aplicabilidade de leis para outras ciências que não as ciências da natureza, no caso física, química e química sobretudo, né? A física e a química, vamos deixar a biologia de lado e as ciências humanas ainda de outro modo. Então, assim, se é uma lei, a única lei que existe na história, na ciência da história, na historiografia, é a mudança. Por quê? Porque a base da história é a contingência, né? Ou seja, saber que tudo muda o tempo todo. Então, a gente tem que se haver o tempo todo com essas extremas possibilidades, né? As coisas podem ser muito diferentes mesmo, e a gente é inimaginável, assim, que a gente possa criar uma lei, uma constante da história, que seja uma lei. Pode haver padrões, pode haver constâncias, mas a gente não consegue, ou seja, o historiador sabe que ele nunca vai alçar, né? Que ele nunca vai construir algo tão abstrato e tão geral quanto uma lei da natureza, porque ele lida com a história, ele não lida com a natureza, né? Então essa é uma questão. E existe uma terceira questão ainda, né, envolvendo a dificuldade de se construir leis, que é a questão trazida pelo cosmólogo brasileiro, né, o Mário Novelo, que é um dos principais cosmólogos e cientistas do mundo hoje em atividade, um grande mestre e amigo, que é a seguinte, né, o Mário Novelo ele tem desenvolvido a chamada dependência das leis cósmicas. O que é essa dependência das leis cósmicas? Quer dizer que, além de nós termos um lugar contingente, né, a nossa observação ser contingente, além de haver a historicidade mesmo própria da ciência, haveria uma historicidade das leis no próprio universo. Ou seja, as próprias leis do cosmos, elas variariam com o tempo, conforme o próprio cosmos, o próprio universo, ele varia em termos de, né, no vetor, né, inflacionário que o universo segue, como foi identificado por Alexander Friedman, né, o grande cosmólogo russo, que ele é aqui um dos primeiros a detectar essa questão da estrutura inflacionária do universo, e que depois deu ensejo a essa ideia do Big Bang, né, e que o Mário Novelo é um grande crítico, né, está há décadas já criticando essa ideia do Big Bang, com toda razão, né. Hoje em dia, depois de décadas, aos poucos a comunidade internacional tem revisto essa ideia, essa noção de Big Bang, de um começo, né, uma singularidade, que esse universo teria se expandido a partir dessa singularidade. Mas a teoria de Friedman não é exatamente sobre Big Bang, isso foi uma adaptação posterior e muito relacionada, muito midiática, mas a noção da variabilidade do universo com o tempo, isso é importante, né? Ou seja, o universo ele não é mais um universo estacionário, o universo de um espaço absoluto e de um tempo absoluto newtonianos, que não variariam com o tempo, eles seriam absolutos, né? E por isso eles seriam abstratos, eles são categorias transcendentais quase. São quase que transcendentais kantianos, né, incrustados na cosmologia de Newton. E aí Friedman e a cosmologia moderna, né, a partir do século XIX, mas mais do século XX, vão vetorizar o universo. Então, diz Mário Novelo, as leis cósmicas, elas estão em dependência com a Terra, porque nós estamos o tempo todo dentro da nossa especificidade terrestre mesmo, da nossa dimensão terrestre. Nós estamos sempre fazendo essas extrapolações, ou seja, aquilo que Hume já vinha criticando, né? E nós temos que desconfiar dessas extrapolações. Será então que aquilo que nós chamamos de leis cósmicas não são extrapolações de condições contingentes terrestres que nós estamos aplicando para o cosmos?
E a dependência das leis cósmicas quer dizer o quê? Que nós precisamos pensar em leis que variam ao longo do tempo cósmico. Então, o próprio conceito de tempo e o próprio conceito de gravidade, certamente ele foi diferente bilhões de anos atrás, no início, na gênese do universo, bilhões de anos depois da origem do universo, e no momento em que nós estamos, que, diga-se aí, a gente teria 13,8 bilhões de anos de história do universo, né? O momento em que se pensa isso, dentro dessa noção do Big Bang, da singularidade, que talvez logo aí deve ser reformulada. E daí a gente vai ter uma dilatação ainda maior e trabalhar, né, como eu acredito, e como Mário Novello defende, como tantos outros cosmólogos têm defendido, a trabalhar com a noção de um universo eterno. E se esse universo é eterno, e ao mesmo tempo ele é vetorizado, ele é temporalizado, quer dizer que essas leis elas estão o tempo todo em metamorfose, elas estão constantemente em transformação. E aí isso já unifica já uma coisa interessante, que seria a noção de história, que eu tinha mencionado, que ela não tem, ela é contingente, então ela não se propõe construir leis, só que paradoxalmente, curiosamente, é como se a história e a historicidade, na sua própria natureza contingente, ela acabasse se transformando na grande lei, né? Que é a lei da transformação, que é a lei do devir, ou seja, que é essa noção de que as leis propriamente elas mudam, porque haveria uma arquilei, né, que seria esse vetor, esse devir, essa transformação do universo. Então, bom, para a gente abordar essas 3 leis da civilização, só para que a gente usou um primeiro vídeo só para falar desse conceito. Esse conceito de lei, ele aparece muito na ciência, na filosofia, né? Isso é central. Eu vou voltar a isso, né? Não especificamente falando de vídeos específicos sobre leis, né? Leis da natureza, ou leis físicas, ou leis, o conceito de lei na ciência e na filosofia. Mas, então, nos próximos vídeos a gente fala um pouco mais do conceito de civilização e dessas 3 leis aí da civilização que eu tenho desenvolvido, tá bom? Obrigado pela presença e até mais.